Eita, tédio. Já sei o que eu vou fazer. Não, o realismo não. Eu não quero um Lanterna Verde velho. Sem uniforme. Personagens originais. Na Terra, Parallax. Na Terra, Parallax. Na Terra, Parallax. Oi, olá. Eu sou o Cosmo, bem-vindos a Golfinho Sideral. Eu tô legal, valeu. Obviamente foi uma brincadeira, não é pra tanto também. Já imaginou se é assim? Criar uma situação hipotética na cabeça só pra chorar? Quem é que faz isso, né? Enfim, o que acharam da minha performance como decenalta médio do Twitter? Tá, eu perdi o timing legal, eu tô sabendo. Lanternas. Há algumas semanas tivemos o primeiro vislumbre da nova série produzida pela DC Studios e HBO, acompanhado de uma entrevista bastante esclarecedora que os produtores cederam à Vanity Fair. Todo mundo já falou o que tinha pra ser dito sobre isso, extraíram até a última gota, seja pra reclamar ou pra elogiar. Não tem como adicionar pra essa discussão. Ou pelo menos é isso que você pensa. Pois o Cosmo aqui vai aproveitar a oportunidade para tirar algumas coisinhas que estavam guardadas no peito desde que as primeiras escalações começaram a sair, junto a uma gama de reações fervorosas, no mínimo. Wait a second. Comic book fans had an opinion on fasting? What are you talking about? De uma fanbase que percebeu aos poucos que a palavra grounded, proibida em mais de 10 setores, estava sendo usada constantemente pelos envolvidos. Além disso, tiveram algumas novas adições ao elenco que eu gostaria de comentar. E, é mesmo, quase que eu ia esquecendo. Tem uma história engraçada sobre como o Ted me fez desvendar o que tubarões acontecerá nessa temporada e o que isso significa pro DCU. É sério, é um palpite absurdo de bom, até eu fiquei impressionado. Você já deve ter percebido que a timeline está toda fatiada. A fim de praticidade, do capítulo 2 ao 8 é a minha sessão de reclamação, do 9 ao 14 são as minhas especulações e, sei lá, a parte mais informativa talvez. Fica a seu critério pular o que te interessa mais, combinado? Só fazendo um pequeno adendo, o que eu vou criticar aqui não necessariamente respingue quem simplesmente não está gostando do que está vendo da série, e sim sobre uma atitude adotada por um pequeno grupo irritante na internet. Eu não poderia dar a mínima pra sua opinião, vai ser feliz com o que você gosta. Anyways, quer saber o porquê de eu ter me impressionado tanto com o meu palpite? Bom, sendo completamente sincero com vocês, eu nunca li nada do Lanterna Verde, e ainda assim eu consegui formular uma boa história para o personagem. Ei, calma aí! Eu sei que isso é um pecado, mas deixe-me explicar. O que eu quero dizer com isso é que eu nunca li uma HQ solo do personagem. Não tem pra que mentir. O herói nunca me chamou a atenção na infância. Todas as adaptações eram chatas aos meus pequenos olhos. E quando eu comecei a colecionar e ler quadrinhos, suas histórias não eram muito acessíveis. A fase do Geoff Johns já era uma fortuna e difícil de achar. E desde então tenho postergado essa extensa leitura por outros meios completamente legais. Mas isso não significa que eu seja um completo imbecil quando um assunto é a lore básica do personagem. Todo mundo aqui jogou Lego Batman 3. Não é como se os espectros emocionais fossem um bicho de 7 cabeças. Absolutamente tudo que sei veio daí e de outros HQs por osmose, como Checkmate e Liguinha. Mas isso muda alguma coisa? Afinal, falar com propriedade sobre o que você não domina, como se tivesse uma ligação profunda com aquilo, é a especialidade dos youtubers de quadrinhos, certo? Todo mundo aqui já tá acostumado. Vamos lá, sobre a primeira imagem. O que eu achei? É boa, funciona para o que estão propondo. Não dá pra esperar algo tão bombástico na primeira semana de filmagens. É óbvio que eles iriam guardar o mais legal pra quando começar a divulgação de fato. Essa estrada vazia e árida é True Detective puro, além de remeter à clássica run do Dennis O'Neil e Neil Adams em Lanterna Verde e Arqueiro Verde nos anos 70. A caracterização despojada do Kyle Chandler bebe muito do Jordan no início dos anos 90, pouco tempo antes dele se tornar Parallax. Daquelas histórias desenhadas pelo Pat Broderick e escritas pelo Gerard Delphos, em que o personagem estava mais para um andarilho perdido do que um policial intergaláctico com 15 anos de carreira. Também temos o primeiro vislumbre do Anel. É diferente do Guy Gardner, mas, sei lá, os anéis serem únicos faz sentido falando em voz alta, eu acho. O Aaron é o John Stewart. Não tem muito o que falar além de, pelo amor de Delphos, assistam Rebel Raid do Jeremy Saulnier na Netflix,
que filme bom, e ele está excelente lá. Vi um pessoal afirmando que ele não está com anel na imagem. Sejamos francos, não dá pra ter certeza. O dedo médio tá literalmente coberto e tem espaço ali pro anel se esconder. Não tem nem motivo pro oposto também. Ou tá em crise por acaso? Ok, eu admito, é uma ambientação inusitada para ver os Lanternas Verdes, especialmente quando se sai das épicas páginas intergalácticas direto para isso. E afinal, do que se trata essa série? De acordo com a logline oficial, acompanhamos Hal Jordan, lendário Lanterna Verde, se aproximando de sua aposentadoria, e John Stewart, um novato que irá substituí-lo, investigando um assassinato em Nebraska que os levarão a mistérios sombrios e acertos de contas. Acredite ou não, é aqui que a discussão começa a ficar interessante, para dizer o mínimo. Vamos pensar num cenário completamente hipotético. Um ator do calibre do Kyle Chandler é escalado para fazer o seu personagem favorito. O casting vai de acordo com o que o roteiro pede. Qual seria a sua primeira reação? Falar, olha só que legal, o primeiro ator bom para fazer o Hal Jordan em live action. Ou então ignorar isso tudo e usar a idade dele como um argumento para detonar a série. Lembrando, é só um cenário hipotético. Kyle tem sido ridiculamente bom em muitas coisas. Ele é muito engraçado de uma maneira seca e irônica, o que é importante para o personagem. Ele vai nos fazer parecer realmente bons, basicamente. E não é isso que importa no final das contas. Vocês são extremamente obcecados com esse lance de idade. Sério, isso é perigoso. Tem gente passando pano pro Ryan Reynolds só porque ele tinha 30 anos na época que foi escalado. O Kyle é a cara do Hal, é coerente com Guy Gardner, do Nathan Fillion, está na proposta de um universo em atividade. Será que no final eu sou o problema por não estar enxergando algo que todo mundo tá? Cinema não é quadrinho. O tempo passa e quanto menos redundância melhor. Infelizmente algumas coisas vão ficar para trás. É preciso fazer uma escolha. E isso não significa que não teremos as suas histórias intergalácticas favoritas. E de bônus ainda teríamos um baita ator para carregar a função de Lanterna Verde principal. Aaron é um ator sério de teatro e ainda assim aparenta ter sido feito em um laboratório para ser uma estrela de ação. Ele é um artista extremamente atencioso, com um alcance enorme e a habilidade de ser muitas coisas ao mesmo tempo, o que é necessário pro John Stewart. Ah, mas o Batman do Ben Affleck foi massacrado pelas mesmas coisas. Sim, porque foi mal escrito. O problema não é a ideia de ter um Batman de 50 anos, mas sim a execução. A idade não acrescentava em nada, o deixava limitado e redundante. Era apenas uma referência barata a Cavaleiro das Trevas. Isso vai acontecer aqui? Não tem como saber. Pela sinopse, é implícito que um Hal veterano vai servir para criar um peso narrativo e ser uma porta de entrada para a audiência e o John a uma mitologia riquíssima. Apenas respire e confie na equipe criativa. Aliás, sem exagero, só pelo currículo de cada um, muito provavelmente essa é a melhor equipe trabalhando na DC hoje. Na parte da criação, produção e roteiro, você tem Tom King, um dos meus quadrinistas favoritos, e Damon Lindelof, o responsável pela excelente sequência de Watchmen. Uma sala de roteiristas competentes e diretores de alto prestígio na TV, e, como showrunner e co-criador, Chris Mundy, de True Detective, Terra Noturna e Ozark, que, apesar de não ser tão versado nos quadrinhos, é muito experiente em trabalhar tramas de mistério e não despreza o material original. Isso é muito raro de acontecer. Me atraí pelo desafio e diversão de criar algo realmente grounded dentro dessa mitologia incrível. Desde o começo, tudo o que falamos foi: como poderíamos pegar todas as coisas que amamos no material base e transformá-lo em um drama da HBO humano e profundo? Só a ideia de tentar fazer isso era emocionante pra mim. Infelizmente, para o fã do Lanterna Verde não existe conversa. Usar grounded é a mesma coisa que jogar o currículo na fogueira. Em tempos de MCU, séries como O Pacificador, Pinguim ou Demolidor são um respiro no mar formulaico saturado. E o motivo disso é a liberdade dada a cada uma para desafiar as próprias convenções, estilos e narrativas. Todos concordam com isso? O fato é, não existe quem se gabe mais por liberdade criativa do que decenalto na internet. É muito comum ver discussões apenas sobre isso, sempre enaltecendo produções com um pouco mais de profundidade que um Pires, o prestígio e fotografias que não sejam um bloco cinzento. E agora que tem um diretor e roteirista comandando um estúdio, certamente os criativos terão bem mais liberdade, diferente de outros lugares liderados por engravatados, né? No papel, mil maravilhas. Até um Luca Guadagnino chegar com uma ideia pro Sargento Rock e não pro seu personagem grande favorito. Ou qualquer coisa que fuja de uma pré-concepção do que um universo tem que ser. O maior trunfo acaba virando a sua maior afronta. Como ousam querer fazer algo original e não seguir exatamente o que eu quero? Cadê o Comic Accurate? Cadê os cameos dos quadrinhos, amarras, meu fancast, minha visão? Entendem onde eu quero chegar? É muito legal reclamar da mesmice do MCU e pedir algo diferente da boca pra fora. No final das contas, por causa da incapacidade de abrir a mente ao novo, acabamos caindo nos mesmos problemas que tanto criticamos. É colocar o fanservice acima da história, da liberdade criativa, limitar uma visão ao que está exatamente nos quadrinhos.
ao que você acha que é certo, entre aspas. No fundo, muitos querem apenas uma transposição e não uma adaptação. Aliás, o que tubarões é grounded na cabeça de vocês? A tradução seria fundamentado, aquilo com base sólida e crível. E isso não significa só Batman do Nolan. Crível não quer dizer sem fantasia. Todos os filmes do Gunn são fundamentados em suas próprias regras. O Superman do Donner também é. Se lembram? Você vai acreditar que um homem pode voar? A série Watchmen é fundamentada e ao mesmo tempo um dos sci-fis mais bizarros que eu já vi. I think grounded just like, if Green Lanterns were real, what the fuck would they be and how would they be? The thing that keeps getting out is it's a terrestrial story. Yeah, because it's on Earth. The story takes place on Earth. Everybody's like, oh, we don't want to see their outer space. They fly with rings. We don't want to see And I'm like, yeah, they're on Earth for the story, like most Green Lanterns. Still pretty. Esse efeito manada de menosprezar em cima de interpretações que não soam exatamente como a sua idealização me incomoda demais. E não deveria. Essa atitude de reclamar com propriedade de algo que não lançou, criando cenários na cabeça para se preocupar, é muito bobo. Quer exemplos? Quando Kyle Chandler estava em negociações e o contrato incluía apenas uma temporada, juntaram 2 mais 2 e somaram com seus 60 anos de idade. Horas, o resultado só pode ser um. Ele vai morrer e não será importante. E não é assim que contratos funcionam. A primeira temporada foi projetada como uma temporada completa de televisão, que, com sorte, se tornará muitas outras temporadas. Lanternas consiste de 8 episódios e pode facilmente ser uma série contínua. Alguém me explica por que tubarões da HBO fecharia um contrato de 10 temporadas logo de cara? Renovação depende de diversos fatores que ninguém controla. Não, isso não significa que o Hal vai morrer. Isso não significa nada agora sem o mísero trailer. Então passamos para a trama terrestre. Se é pé no chão, obviamente não teremos trajes, os poderes vão ser limitados a raios verdes. E olhe lá, a lore do espaço será ignorada. Isso não é uma série do Lanterna. Nossos Lanternas têm os anéis e todos os poderes que trazem, e outros personagens e aspectos da lore vão aparecer ou ser mencionados. Mas é uma série que explora quem são esses caras quando estão no trabalho e quando estão sem o uniforme. O que eu sempre amei sobre o Lanterna Verde é que ele é um super-herói cuja imaginação é sua maior força. Isso é legal pra mim, especialmente como um artista. E os personagens novos? Desprezaram Carol Ferris por uma OC, uma confirmação de que vão trocar a história dos quadrinhos por criações sem graça. Duvido até que tenham Aliens ou os Guardiões. Curiosidade, sabiam que o maquiador Justin Rayleigh, conhecido pelo seu trabalho em Aquaman 1 e 2, Rebel Moon 1 e 2, Westworld e Monstro do Pântano faz parte da equipe de Lanternas? The way I describe every character, it's all the characters you love and the Lanterns and the Guardians and the Sinestros, like all that world is still intact and yet everyone is presented as hero and villain at the same time. Novamente, não. O apresentado como heróis e vilões não significa paralaxe. Tratar uma força espacial controladas por cabeçudinhos que, sem querer, fazem um genocídio de vez em quando, que impõe a ordem, como santos, seria um belo de um desperdício. Juro pra vocês, a má vontade é tanta que no anúncio do Sinestro ouvi diversas pessoas forçando uma preocupação de que ele seria a morte que os Lanternas estariam investigando. Isso tudo baseado no mais absoluto nada. Olha, é difícil, viu? Isso tudo antes da primeira imagem oficial, aliás. Respirem, pessoal. Aprendam a relaxar e esperar. Nem tudo precisa de uma forte reação. Reforçando que não há problema nenhum em não gostar das decisões mesmo assim. Apenas sejam razoáveis. Tudo bem falar só não gostei. Não precisa ultrapassar a linha de inventar motivos para justificar algum hate. Fiquem na paz. Esse capítulo vai ser rápido, mas importante. Lanternas terá um tom inspirado em True Detective e Slow Horses, não adapta nenhum quadrinho, o objetivo é capturar o espírito construído por múltiplas gerações de desenhistas e escritores, um deles sendo o Alan Moore, autor de 3 contos que são os favoritos de Damon Lindelof. Mandy define a abordagem do cânone como pensado para ser acessível para as pessoas que não conhecem a mitologia e esperamos que satisfaça os que conhecem de trás para frente. Hal Jordan é um veterano inspirado em Chuck Yeager do filme Os Eleitos, seja lá o que isso signifique, tendo um ar ironicamente humorado e dramático, enquanto Jon Stewart é confiante, um ex-fuzileiro da marinha, artista e com fortes laços na terra. Sobre o restante do elenco, Kelly MacDonald é a xerife Carrie Kane. Séria e devotada à sua família e pequena cidade, é moldada por um passado complexo. Segundo rumores, será um interesse amoroso de Hal. Garrett Dillahunt é o cowboy moderno William Mago. Hipócrita e com ideias conspiratórias, sua ambição implacável é ocultada por uma fachada charmosa e calculista. É um dos antagonistas da série. Purna Jagannathan é a confiante e equilibrada Zoe.
Destaque em qualquer cenário é tão composta e astuta quanto os homens influentes ao seu redor. É o possível interesse amoroso de John. Jason Ritter é o charmoso bonitão Billy Mako. Faz tudo que o pai manda e capitaliza na reputação de sua família, apegando-se ao seu ego e colocando tudo a perder. Filho de William e marido de Carrie. Ulrich Thompson é Sinestro, um ex-lanterna verde, rebelde, impiedoso e charmoso. Sua natureza manipuladora impulsiona sua obsessão duradoura por seu antigo pupilo Hal Jordan, um personagem regular descrito como o vilão. Por enquanto são esses. Ainda tem os pais do John sem muitas informações até agora. Essa parte vai envelhecer legal. Ufa, espero que tenham compreendido minimamente cada papel na trama, pois é isso que vamos discutir. O impacto da série no DCU é um tópico importante do vídeo, mesmo que não somos parte de um plano de narrativa maior no momento. Contraditório, não? Já que lá em 2023... In it, they discover a terrifying mystery that ties into our larger story of the DCU. A resposta é não. O ponto-chave é no momento, ou seja, não é obrigatório assistir Superman ou o Comando das Criaturas para entender Lanternas. Futuramente isso pode mudar e Lanternas ser obrigatório para entender outras coisas. Eu passei minutos falando sobre a dádiva de esperar e observar, mas eu não sou melhor do que ninguém. Sou um ser humano hipócrita como todo mundo. Uma das partes mais intrigantes dentre tudo o que sabemos é a família Mako, influentes na pequena cidade, provavelmente ricos e fundadores. A típica boa família do interior dos Estados Unidos, do tipo que recebe um tratamento diferente só pelo status. Todos concordam que esse tipo de rico está envolvido com coisas sinistras, né? Ainda mais vivendo em uma cidade com uma proporção suspeita de pessoas de cor, como dizem os rumores. Nos quadrinhos, o Lanterna Verde possui um vilão chamado William Hand, criado por John Broome e Gil Kane na Green Lantern 29 de 1964. A ovelha negra de uma família rica, secretamente obcecado pela morte, é conhecido como Mão Negra. Não precisa ser um gênio para fazer conexões com William Mako aqui, né? Não tá convencido? Olha esse post que o ator fez. É bom ver o pessoal gentil e talentoso da Fractured FX novamente para o meu último projeto. Você sabe que eu adoro um traje de borracha apertado de vez em quando. Esse vai servir como uma luva. Uma roupa de borracha com mangas curtas. Qual é, pessoal? O Mão Negra, na mesma pegada visual do Ozymandias, não está fora de cogitação. E vou além, acredito até que Mão Negra será o título dado para o nível mais alto de um culto secreto supremacista que tem a morte como força motriz. Sim, estamos falando de sacrifícios em troca de prosperidade. E isso seguraria uma temporada, né? E essa pequena cidade que a série se passa? Estranho não sabermos nada além de que fica no estado de Nebraska, um local que não tem nada a ver com Lanterna. Por que isso ao invés de Desolation, Hope Springs posteriormente? Uma cidadezinha que já abrigou nazistas e cenários das duas runs que falei no início. Por que Nebraska? É um indicativo de que o Homem Elástico vai aparecer? É claro que não. Foi então que, no meio do tédio, eu decidi ir mais a fundo e tentar entender o motivo da escolha. O Tom King geralmente se inspira muito em outras obras para construir os seus quadrinhos. Com Horas Contadas, Alvo Humano, Bravura Indomável, Supergirl, e por aí vai. A lógica é que se eu pesquisasse por algo relacionado a um assassinato no coração da América, eu acharia alguma coisa para servir de base para a série. E olha só, achei. Nos anos 80, a pequena cidade de Rulo, em Nebraska, foi assolada pelo culto de Jeová. Sem entrar em detalhe para não pesar o clima, após um período de extrema miséria, o fazendeiro Michael Ryan tomou contato com a parte mais extremista do cristianismo e iniciou o seu próprio grupo super anti-governamental, a mando do próprio Jeová, com quem acreditava conversar constantemente. Mike era um homem terrível, racista, homofóbico, antissemita e extremamente manipulador. Recrutava fazendeiros brancos vulneráveis para se preparar para a Guerra das Raças, que marcaria o começo do apocalipse. Um desses seguidores era o seu próprio filho. Soa familiar, não? Até o casting. É muito pai eu teorizar isso? Mesmo com uma base em mente, ainda sobram algumas perguntas. Quem foi a vítima? Tem que ser alguém importante para instigar a Sheriff Kane, mas não alguém tão relevante como Guy Gardner ou um alien, como algumas pessoas teorizando. Na minha cabeça, um mistério melhora se nem os Lanternas Verdes entendessem por que estão ali. Aliás, essa é outra pergunta. Meu palpite é que esse assassinato causaria uma dissonância no espectro emocional e alertaria os Guardiões. Por quê? Simples. É a primeira morte causada pela Cosmic Divining Rod, ou varinha cósmica de adivinhação, uma arma clássica do Mão Negra que seria capaz de absorver a vida, utilizando o espectro da morte. Como um cara normal vai ser uma ameaça para os Lanternas. Esse dispositivo nos quadrinhos também drena o poder de qualquer anel. Serviria até como desculpa para os heróis inicialmente se camuflarem com roupas civis e não colocar tudo a perder. E sobre o segredo na cidade, qual o papel do Sinestro, por que Hal Jordan está se aposentando, tudo isso está interligado. Vocês conhecem o Abin Sur, o mentor do Sinestro? Nessa história ele teria morrido na Terra há muito tempo, após tomar conhecimento da profecia da Noite Mais Densa
e o papel que sua morte desempenharia nela. Secretamente, ele constrói a varinha para drenar o portador da energia negra e impedir o pior. Os Guardiões o impediram e o silenciaram. Seu anel foi herdado por Hal Jordan, que se tornou pupilo de Sinestro, porém o mentor descobriu os planos de Sur e o que os seus superiores o fizeram, e em um ato de rebeldia e fúria, ele tenta terminar o que foi iniciado. Acabamos em Rule, Nebraska. William Macon é atacado por Sinestro, enquanto seu filho presencia tudo. Hal Jordan fica encarregado de impedi-lo, e o faz, conflitante. Ele entende as motivações do mentor, mas não os métodos. A batalha entre os dois acaba com a cidade em ruínas. Jordan sai vitorioso, levando Sinestro em custódia para ser julgado e exilado. Com certeza, essa não seria a última batalha entre os dois. A varinha aparentemente é destruída e deixada na Terra. William escuta uma voz que o instiga a pegá-la. Seria apenas coisa da cabeça dele? O plot de Sinestro levanta questionamentos importantes sobre o limite das autoridades e hipocrisia. Daria para manter basicamente tudo da sua história original, com algumas pequenas alterações. O Alien é banido para Quard, jurando vingança contra toda a tropa que já serviu, e a Hal, que colocou todo o companheirismo de lado para seguir ordens. Na sua cabeça, é claro, ele está completamente certo, mesmo também tendo segredos terríveis, pois teria usado seus poderes para instaurar um regime em seu planeta natal. Essa semente fica na cabeça de Jordan por anos. Na Terra, William passou a ser guiado por Necron, a voz de sua cabeça e espectro da morte. Ele entra em uma jornada para reconstruir Hulu e formar um culto secreto, a Mão Negra, para satisfazer a sua obsessão pela morte, acreditando que aquilo traria prosperidade enquanto purificava a sua cidade. Paralelamente, Necron também o leva a reconstruir a varinha, para despertar o seu verdadeiro potencial. E isso só pôde ser feito nos dias atuais, quando mais aliens e super-heróis começaram a aparecer, até chegarmos ao começo da série, onde ele faz a sua primeira vítima com a varinha. Hal Jordan pode até ter o status de lenda, certamente não em Rule, mas desde então ele tem se sentido vazio, cada vez mais rebelde às ordens dos Guardiões e questionando seus métodos. Ele passa a conhecer mais sobre a história da tropa e se deslocando cada vez mais. E quando você questiona uma autoridade, o que acontece? Ela te dá um ultimato igual na vida real. É então que surge a ideia da aposentadoria, mesmo que Hal queira continuar. Pela primeira vez, um pupilo é escolhido para substituir um Lanterna Verde. É isso ou ser banido para, sei lá, Muralha da Fonte? Jordan relutantemente aceita a tarefa. Ironia do destino que seu primeiro caso seja justamente onde atuou pela última vez com seu mentor. Dá um balaio de gato interessante, não? Ciclos entre pupilos e mentores movidos por conspirações e crenças. Tudo melhora quando Sinestro entra na jogada, talvez inicialmente como Hannibal para esclarecer os mistérios que encontram na Terra. E aí vai se criando esse contraste entre as diferentes gerações, denotando as mudanças e semelhanças uns com os outros. Só não me pergunte como a força de vontade e o medo entram nessa trama, mas dá pra fazer, alguém foi pago pra pensar isso. Eu também não sei quais seriam os papéis da família do John e da Zoe nessa trama toda. Talvez estejam ali para aprofundar as discussões e desenvolver o personagem que servirá como os olhos do público e também dar um choque de realidade a um policial branco que ficou tempo demais fora da Terra, igual o Arqueiro Verde fez. E por fim, e o DCU? Como fica o final disso tudo? Se lembram do Billy Macon, certo? Necron tinha plena noção de que o pai não seria forte o suficiente para ser o seu arauto. Suas ambições eram mesquinhas. Os anos que Billy passou ao seu lado, fazendo tudo o que queria, cometendo coisas horríveis, criando uma pessoa transtornada. Após William ser derrotado pelas Lanternas Verdes, Necron teria o seu próximo alvo, guiando seu filho forjado à perfeição pela morte. Tão obcecado por cadáveres quanto o anterior. Quando fosse a hora, não na próxima temporada, não nos próximos 2 anos, ou até nem no final desse capítulo, Billy seguiria os passos de seu pai como segundo Mão Negra. Sim, isso mesmo. Na minha cabeça, ao final dessa série, não teríamos apenas o nascimento do novo Lanterna Verde, mas também o primeiro grande passo em direção à noite mais densa. E tudo teria levado a esse ponto. Todas as tentativas de impedi-las foram em vão, e acompanharíamos Hal, sim, acredito que ele não vai se aposentar de verdade, ao lado de John, vendo tudo que os seus antigos mentores temiam se concretizar. Não consumidos pelo medo, mas com a coragem e determinação de enfrentar qualquer obstáculo em seus caminhos. E a próxima temporada seria mais um espaço também, todo mundo fica feliz, fim. E aí, o que acham? Mandei bem pra quem nunca leu nada do Lanterna Verde? Eu só não consegui decidir qual versão dessa narrativa seria melhor. A do William Necron, ou uma em que o Billy é o influenciado desde sua adolescência, ajudando seu pai a formar a Mão Negra e a reconstruir a varinha. De qualquer forma, daria no mesmo, só nos pouparia de 1 ou 2 twists. Agora, vamos torcer para que eu esteja completamente errado, que seja uma derrota humilhante, pois, sinceramente, eu gosto de surpresa. Se eu acertei alguma coisa sem um trailer, vai ser muito triste pra mim. Mas, no momento, realmente parece que o DCU pode estar encaminhando para uma adaptação de Noite Mais Densa, especialmente depois do
Logan ter falado que eles não estão construindo necessariamente uma história sobre um grande mal, mas sim arrumando um tabuleiro, construindo um mundo para abrigar uma história. Acho que isso se encaixa na proposta, pois é mais uma marra temática do que um cara roxo indo de filme em filme capturando pedrinhas. Deu pra entender? Nessa perspectiva, não me parece à toa que a obra do Grant Morrison com o Batman tenha sido utilizada como base para um dos maiores pilares do estúdio. Ela não é só sobre uma dinâmica interessante de pai, filho e uma liga dos assassinos, mas também é sobre morte, legado e ressurreição. Morte é uma coisa que todo mundo enfrenta em algum momento, do pacificador ao Superman. Você pode colocar, por exemplo, que nos últimos tempos ela tem ficado sem propósito, banalizada. Heróis, entre aspas, desprezam a vida à torto e à direito todos os dias. Ou então trabalhar naqueles personagens que desafiam a própria ordem natural, como Victor Frankenstein, Khaleesi, Ra's al Ghul, Lex Luthor, Monstro do Pântano. São várias alternativas para passar uma motivação igual ou melhor aos quadrinhos de A Morte Passou a Não Ter Sentido. E ao meu ver, pautar praticamente um universo inteiro em um tema traria uma combinação bem mais satisfatória do que bem versus mal. Enfim, acho que já me estendi demais por hoje. Se ainda existe alguma mensagem útil para deixar, sejam razoáveis. Vocês não precisam criar cenários fictícios na cabeça para reclamar, isso faz mal. Já tem muita coisa mais importante por aí para ocupar esse espaço. Critiquem com bons argumentos, respirem e esperem para ver com os próprios olhos. E o mais importante, por favor, para de ser chato. Os roteiros estão prontos e James está arrasando na direção nessa primeira semana. Estamos alcançando o escopo que esperávamos. E Kyle e Aaron são excelentes juntos. A química em tela é fantástica e estabelece um ótimo tom de excelência e camaradagem no set. Sabemos que temos que entregar grandes histórias para esse público, e o que eu vi até agora é um bom presságio. Abra a mente para o novo, deixe o inesperado te levar. Talvez você até encontre algo que goste e fale com você. Pois, como já dizia um sábio e rabugento velho barbudo, It is not the job of artists to give the audience what the audience want. If the audience knew what they needed, then they wouldn't be the audience, they would be the artists. It is the job of artists to give the audience what they need. Papai Noel, provavelmente.